Olá, queridos, passando mais uma vez aqui para compartilhar com vocês a palavra do Senhor, e hoje nós vamos para Mateus, capítulo 14, o verso 27 ao 31, que diz: Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu as mãos, o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Nesses dias o Senhor tem falado muito comigo dentro dessa passagem, e eu acredito que ela traz para nós grandes ensinamentos. E uma das coisas que nós vemos dentro dessa palavra é que quando Jesus está se aproximando do barco, os discípulos não haviam identificado que era Jesus. Logo eles pensam ser um fantasma. Jesus, ao perceber o alvoroço e o medo que tomam, aqueles discípulos, ele diz: acalmem-se, não tenham medo, sou eu. E o Pedro, já toma a frente dizendo assim: Jesus, se é mesmo o Senhor, então que eu vá até o Senhor, manda que eu vá até o Senhor. Então Jesus diz a Pedro: venha. Só que é tão interessante que Pedro teve coragem, e é exatamente isso que eu quero dizer para você no dia de hoje. Tenha coragem. Pedro teve coragem. Pedro teve a coragem de sair do barco. Pedro teve a coragem de dar o primeiro passo para ir de encontro a Jesus. Só que tem um detalhezinho muito importante, como muitas vezes acontece comigo e com você. Nós temos a coragem de dar o primeiro passo, nós temos a coragem de se arriscar em algo novo. Porém, muitas vezes nos falta a coragem de perseverar. Pedro tem a coragem de sair do barco. Mas quando Pedro se depara com os ventos, com o mar se agitando, ele logo se distrai. E ao se distrair, Pedro se esquece quem está do outro lado e quem havia dito para ele: então venha. Ele logo, tomado por aquele medo, por aqueles ventos, ele se distrai. E quando ele foca nessas situações, quando ele permite que a distração invada o teu coração, ele logo começa a afundar. E é exatamente isso que nós não podemos deixar acontecer. Nós temos a coragem de se arriscar, como eu disse. Nós temos a coragem de sair da zona de conforto, do lugar onde nós estamos, mas muitas vezes nos falta a coragem de perseverar diante alguns desafios que nós vamos ter que encarar no meio da caminhada, no meio da trajetória. Nós temos uma palavra de Deus, nós temos uma promessa do Senhor, nós nos agarramos a ela. Só que quando começamos a nos deparar com alguns acontecimentos, com algumas adversidades no meio do caminho, aquelas adversidades logo nos fazem se distrair e nos roubam. Nos roubam a certeza de quem está do outro lado. Nos roubam a confiança que deveríamos depositar completamente no Senhor. Pedro, ele começa a se afundar e logo ele se esquece quem era aquele que estava do outro lado, aguardando com que ele realmente chegasse até onde ele estava. Jesus estava aguardando Pedro, mas no meio do caminho Pedro começa a afundar, porque Pedro começa a ficar totalmente desesperado com aquilo que lhe sobreveio. E o que eu quero dizer para você no dia de hoje: eu não sei aquilo que você tem vivido, eu não sei aquilo que você tem passado, mas que você tenha a coragem de sair do estado que você está, mas acima de tudo, que você tenha a coragem de perseverar, tenha a coragem de continuar avançando, continuar perseverando, sempre tendo a certeza e a confiança no Deus que te chamou, no Deus que disse para você: venha. É literalmente Jesus dizendo para mim e para você: vem, confia em mim. Venha, eu estou com você, eu não vou permitir que nada lhe aconteça, apenas foque em mim, porque quando eu e você estivermos focados no Senhor e nós não nos distraímos com
aquilo que muitas vezes acontece ao nosso redor, nós com certeza viveremos o sobrenatural do Senhor. Então, se você quer viver esse sobrenatural do Senhor, se você quer chegar do outro lado, se você quer andar sobre as águas, se você quer contemplar milagres e maravilhas, não permita que as distrações façam parte da tua caminhada. Persevere, tenha a coragem de sair, tenha a coragem de se arriscar, mas acima de tudo, tenha a coragem de perseverar, independente daquilo que lhe aconteça no meio do caminho. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.